Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios e, portanto, capítulo 5. Eu já expus aí 4 capítulos desta carta maravilhosa que Paulo ele escreveu para a igreja que estava ali na cidade de Corinto, hoje Grécia, na península do Peloponeso. Vamos lá, que diz esse capítulo maravilhoso, capítulo 5. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos desde o capítulo 1 até o capítulo 4. Eu vou deixar no card acima para que você possa também acompanhar os demais estudos da palavra de Deus. Está aí, tratando do pecado na igreja. Não sei se vocês lembram, desde o início, Paulo ele pega pesado com a igreja de Corinto. Ele traz uma pequena saudação e logo em seguida ele já começa a falar sobre a divisão dentro da igreja. As divisões, o partidarismo que estava tendo lá. E praticamente desde o capítulo 1 até o capítulo 4 ele está aí tratando a respeito da divisão. Partidarismo dentro da igreja. Não era de Paulo, ou de Apolo, servos de Cristo. Então ele está tratando. Agora ele vai tratar de outro tipo de pecado. Ele chegou até a dizer que a igreja era carnal. Vocês são carnais. Ele chama a igreja de carnal, devido a esta divisão dentro da igreja. Agora ele vai tratar do pecado. Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Esse era o problema dentro da igreja. Esse era o tipo de imoralidade. Olha só, ele diz, geralmente aí, inteiramente, a palavra grega holos, esta primeira palavra aqui, esse advérbio. Esse advérbio é completamente, inteiramente. Se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade aqui. O substantivo feminino é porneia. Porneia é relação sexual ilícita. Porneia é uma relação com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher. E a porneia geralmente fala de uma relação sexual, uma fornicação. Traz a ideia de fornicação, porneia, que é fornicação, imoralidade sexual, pecados sexuais, que é condenado lá em Levítico. E imoralidade, novamente eu usou aí porneia, tal como nem mesmo, olha aí, ele diz aqui nem mesmo os gentios, aí a palavra grega gentios é etnos. Esse substantivo neutro etnos são o quê? Povos pagãos que não eram judeus. Porque os judeus já conheciam a palavra de Deus. Porque lá em Levítico, capítulo 18, versículo 8, diz que não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. Deuteronômio 27, 20 diz, maldito quem se deitar com a mulher do seu pai, desonrando a casa do seu pai. Todo o povo dirá amém. Então, o judeu, um bom judeu conhecedor da Escritura,
Ele sabia muito bem que todo homem que deitasse com a mulher do seu pai não seria a mãe dele. Por exemplo, o cidadão ficou viúvo, casou a segunda vez, então seria a madrasta. Então ele estaria deitando com a madrasta. Então isso aqui é o pecado. Ele estaria desonrando o leito do pai. Ele é maldito. Então os judeus conheciam aqui. E outra coisa, ele fala assim, nem entre os povos, entre os gentios, há quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Ele diz que andais aqui, esse andar aqui, ensoberbecidos, inchado, inflamado, arrogante, soberbo, orgulhoso, cheio de si. Vocês andam aí cheio de si e não chegaste a lamentar. Lamentar aí é chorar, prantear por algo que estava acontecendo, para que fosse tirado aí, removido, tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Ultraje aí praticou, fez. Ultraje aí comprometer, a ação feita. E praticar poiel, produzir. Quem tamanha ação, aí o ultraje ação, praticou, produzir. Quem tamanha ação, produziu. Eu, na verdade, olha só o que Paulo diz. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Sabe o que é isso aqui? Paulo queria que ele fosse excluído da igreja. É exclusão. Tirar ele do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é considerada o corpo de Cristo na terra. Então o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, tira esse cidadão do corpo da igreja, exclui ele, disciplina ele, coloca ele para fora do corpo de Cristo. Isso aqui está falando de disciplina. Paulo está tratando muito claro a respeito de disciplina na igreja. Dentro da igreja tem que haver disciplina. Se alguém pecou contra o corpo de Cristo, pecou contra os princípios da palavra de Deus, ele tem que ser disciplinado. Olha, e ele diz, e eu, na verdade, ainda que ausente, ele não estava lá, em pessoa, mas espiritualmente, não que Paulo deslocou o seu espírito, ele estava lá na igreja, não. É como se, olha, em pensamento, eu estou aí para agir. E ele diz que já sentenciou, crino, a palavra grega sentenciar é crino. Crino é um julgamento. Eu já determinei, já resolvi, já decretei, eu já julguei esse cidadão aí. Eu já julguei como se estivesse presente, como se eu estivesse aí. Que o autor de tal infâmia, novamente, essa tal infâmia aí, essa prática que ele fez, em nome do Senhor Jesus, ele lança a mão do nome do Senhor Jesus. Reunidos vós e o meu espírito, ou seja, ele juntamente
com a igreja, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, com o poder. Poder aí é dunamis, é poder, força, habilidade, poder para realizar, poder moral, poder e influência própria. Tudo é a palavra dunamis. Ele está falando que eu, juntamente com vocês, eu não estou presente, mas estou em espírito, juntamente com vocês. Que esse cidadão aí, esse tal que fez tamanha infâmia, ultraje, a atitude, que tomou essa atitude de possuir a esposa do próprio pai, ele diz: olha, que esse camarada seja, olha, entregue a Satanás. E aqui, a palavra entregue aqui, paradidome, entregar nas mãos, transferir para a esfera de poder. Transferir para a esfera de poder. Paradidome é isso. Esse verbo aí, essa palavrinha grega aqui logo no início. Paradidome. Paradidome é transferir para a esfera de poder ou uso. Então, o que eu entendo nesse texto aqui é o seguinte: esse cidadão, na prática, ele estava ligado ao corpo de Cristo. Ele fazia parte da igreja de Corinto. Então, quando Paulo, então ele está, vamos dizer assim, hipoteticamente, ou né, na prática, vamos dizer assim, não hipoteticamente, não é hipótese, mas é uma prática. Na prática, esse cidadão aqui, ele pertencia ao corpo de Cristo, à igreja de Jesus. Então, automaticamente ele pertencia a Jesus. Só que no momento em que exclui ele, tira ele do corpo de Cristo, ele não mais pertence à igreja. Se ele não pertence mais à igreja, ele pertence a quem? A Satanás. Então, por isso que ele, olha, entregar nas mãos, de transferir para a esfera de poder. Então ele foi transferido para a esfera de poder da igreja, que é o corpo de Cristo na terra, para a esfera de atuação de Satanás. E aqui Satanás é substantivo mesmo. Para a destruição. A destruição aqui, e a destruição mesmo. Oletros. Oletros é para destruição da carne, dos males externos e problemas pelos quais as concupiscências da carne são subjugadas e destruídas. A carne aí é sarx, fala dos meus desejos, a fim de que o espírito seja salvo no dia do juízo do Senhor Jesus. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que a partir do momento que o cidadão ele sai da esfera do poder, da esfera de atuação do Senhor Jesus e vai para a esfera de atuação de Satanás, essa pessoa vai sofrer o dano, ele vai sofrer. Mas é justamente o sofrimento para que ele possa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E ele continua: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Não é boa, ele falou, não é boa. A palavra boa é kalos. Não é, como dizer assim, não é gracioso, não é aprovado. Eu não aprovo a vossa jactância. A palavra jactância aí é kalrema, esse substantivo neutro, aquilo que alguém possa se gloriar, se gabar. É a jactância. Olha, eu não aprovo a glória de vocês, o ato de gloriar de vocês. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Fermento aqui é zume, é fermento mesmo, é usado para fermentar a massa de pão. Ele falou que leveda aqui é zumou, é fermentar, é toda a massa, ou seja, um pouquinho de fermento misturado em uma massa fermenta a massa toda. E Paulo, vocês não sabem disso? Se vocês deixarem esse cidadão aí dentro da igreja praticando isso, você vai contaminar o corpo de Cristo?
Por isso que ele falou assim, eu não aprovo o gloriar de vocês. Eu não aprovo esse gabar seus. Não aprovo não. Porque vocês tolerando essa pessoa aí dentro, vocês estão tolerando o pecado. Isso não é boa, não é bom. Por isso não é boa a vossa jactância, a vossa glória, o vosso gabar. E ele continua, lançai fora o fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então ele diz, lançai fora o velho fermento, da ideia da vida passada. O velho fermento é a vida passada. Para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Paulo dá a ideia aqui que o pecado, ele é um tipo de fermento misturado à massa, que ele contamina a massa e faz com que todo o conjunto ele se deteriore. Então assim, tira fora o fermento, que é o símbolo do pecado. Tira fora para que você se transforme em uma nova massa. E ele usa mesmo, velho aqui é palaios, gasto antigo. Lançai fora, bastante usado. Lançai fora aqui, ektairo, é purificar, a palavra purificar, limpar totalmente. Ou seja, limpai totalmente do fermento velho. O fermento, eu já disse que é zume, e sejais nova, aí é neos, nascido recentemente. Massa é furama aí é massa informe. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Páscoa aí, era o sacrifício pascal, foi imolado, ele foi morto. E ele continua. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso celebremos a festa. Reortazo é o verbo, guardar o dia de festa. Não com o velho fermento, como disse, o fermento aqui é símbolo do pecado. Não com a vida velha, nem com o fermento da maldade e da malícia. Fermento continua sendo maldade, é caquia, maldade, malícia, depravação sexual. Da malícia aí, poneria, é da depravação, é da iniquidade, da corrupção. E sim com os azumos aí é um pão sem fermento, com os asmos da sinceridade. Então, os humos é o pão com fermento, azumos tem um prefixo de ligação aí, o adjetivo. O azumos é um pão sem levedura, sem fermento. Da sinceridade, eilicrineia, pureza, sinceridade, ingenuidade, da verdade, aletheia. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Olha, já em carta. Então parece que antes de Paulo escrever essa primeira carta aqui que nós temos acesso, para nós é a primeira carta, Paulo já tinha escrito uma outra carta para os irmãos de Corinto. Olha, já em carta vos escrevi. Grafar. E aqui o verbo está, a palavra escrever aqui é grafou. Essa primeira palavrinha aqui, ele está num aoristo ativo indicativo. Aoristo é passado, é pretérito. Então eu já vos escrevi uma carta, que não vos associeis. Sunana mignumi é relacionar-se, ter um relacionamento com os impuros, pornos, com aquele que prostitui. Aí o substantivo masculino é porno, o homem que prostitui o seu corpo por pagamento, prostituto que entrega a relação sexual. E ele continua, para nós terminarmos. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Ele falou assim, olha,
refiro-me aqui não com os impróprios impuros aqui pornos novamente deste mundo aí, cosmos, ou os avarentos, pleonectes, que é aquele que é ansioso por ter mais, ou os roubadores, harpax, que extorque, que é um ladrão, nem os idólatras, idólatres, que é a palavra grega, que idola ídolos falsos. Eu não estou falando que você tem que parar com o seu relacionamento com as pessoas deste mundo. Relacionamento não, lidar com essas pessoas. Eu estou falando dentro da igreja, vocês não podem associar com esse tipo de pessoa, que se dizendo cristão, está praticando essas coisas. Mas agora, olha, ao 11 aí, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo irmão, ele vai corrigir. Irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Então, assim, eu estou querendo que vocês não relacionem com aquele que se diz cristão. Olha, mas agora vos escrevo que não vos associeis, e associar é a mesma palavra, é misturar, relacionar-se com alguém que dizendo irmão, adelphos, irmão em Cristo, for impuro, novamente ele vai usar a palavra aí, pornos, que é aquele que prostitui, avarento, pleonectes, que é ansioso por ter mais, idólatras, ou maldizente, ele aumenta ainda, loidoros, blasfemador, insultador, beberrão, metussos, que é um bêbado, um intoxicado com álcool, ou roubador, novamente o harpax, que é aquele que extorque. Com esse tal, nem ainda comais. Sundestio é comer com, alimentar com. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Eu vou dizer, os de fora, eu não tenho tal autoridade para julgar, pois é Deus quem julga. Agora, os de dentro, como igreja do Senhor, nós temos esta obrigação de julgar, de tirar o tal que está contaminando o corpo de Cristo. Esse sim, nós temos esta obrigação de julgar esse que está fazendo isso dentro da igreja. Pois com que direito haveria eu de julgar? Julgarei, novamente, é crime, ser um juiz, separar, selecionar, aprovar, determinar os de fora. Exo, aquele que estão lá de fora. Não julgais vós os de dentro? E novamente a palavra crino, aqui, esse crino. Os de dentro, os de fora, olha, os de fora, exo, de fora, do lado de fora, porém Deus os julgará. Novamente a palavra crino. Aí ele expulsai, exile, remova, tire para fora os que entre vós foram o quê? Um malfeitor. Poneros, a palavra aí, no finalzinho, poneros. Poneros o quê? No sentido ético, mal. Paulo assim, tira ele do vosso meio. Tira ele do vosso meio. Não deixe. Então Paulo aqui está tratando da disciplina dentro da igreja. Dentro da igreja. Tem que haver disciplina. Tem que haver correção no corpo de Cristo. Senão as coisas não vão fluir. Pois bem. Opa, eu apertei aqui a tecla errada. Então, cheguei ao final de mais um capítulo. E no próximo vídeo estarei falando sobre litígios. Então hoje falei sobre pecado sexual dentro da igreja de Corinto. Então no próximo vídeo eu vou falar sobre litígios. Litígio dentro da igreja. Disputa judicial dentro da igreja de Corinto. É isso que nós vamos falar. Então não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.